Fala aí, minha família Caipora, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 29 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês o resultado completo dos nossos palpites do dia 27 de fevereiro. Faltavam 3 jogos para acontecer, tá? Tivemos 15 palpites com 11 greens, 3 reds e um jogo foi adiado, tá? Os jogos que faltavam eram Real Sociedade Mallorca, Bragantino e Rio Negro Águilas e Sporting Cristal e Always Ready. Beleza, galera? Os 3 jogos deram green. Valeu? Vamos lá para os palpites do dia 28. Tivemos no total de 27 palpites e tivemos 17 greens, 3 reds e 7 jogos irão acontecer ainda, beleza, galera? No jogo do Rudez e o Rijeka, foi 1-0 para o Rijecas fora de casa e venceu o jogo em todas as estatísticas, beleza, galera? Só faltou marcar mais um golzinho, infelizmente não aconteceu, fechou? E o jogo do Delemont versus o Servette, o jogo foi 2-0 para o Servette, mas o gol HT não saiu devido ao primeiro tempo ser bem equilibrado. Foi 50% de posse de bola para cada equipe e a bola não saiu do meio campo no primeiro tempo, beleza? Por isso não tivemos gol. E no jogo do Nottingham Forest versus o Manchester United venceu por 1-0 fora de casa. Apesar do jogo ser aberto com muitas finalizações para ambas as equipes, ficou só no 1-0, beleza, galera? Então são esses os resultados dos nossos palpites que temos para vocês, fechou? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí pra gente, é muito importante pra gente, beleza? Clica ali no sininho e também ative as notificações, fechou, galera? E também não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp, temos esse canal com palpites na live stream durante a semana e também nos finais de semana, fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever, valeu? Vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora, galera, começar nossas análises com a partida da New England Revolution versus Independiente de La Chorrera. Separa essa partida da Copa dos Campeões da CONCACAF com o mercado de under 4,5 gols. O New England tem 76% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 17% nos últimos 9 jogos. O Chorrera tem 61%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do New England. E em séries, o Chorrera ele vem em 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 4,5 gols em todas as partidas praticamente. Apenas uma partida do Cincinnati contra o New England, que foi 5-2. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ain versus Rata. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo nos Emirados Árabes. O Al Ain tem 78% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rata tem 22%. No histórico, são 10 partidas com 9 vitórias do Al Ain e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Al Ain vem vencendo a 3 partidas e o Rata vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando na casa do Al Ain, também temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas que ocorrem de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora no Egito, é o Zamalek versus El Dakhlieh. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Zamalek tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dakhlieh tem 28%. No histórico são 12 vitórias do Zamalek e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Zamalek ele não perde as 5 partidas e o Dakhlieh não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas do Zamalek e o Dakhlieh em apenas 2 partidas. Porém, devido ao histórico das duas equipes, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Al Akra versus Al Marquia. Separei essa partida no Qatar com over meio gol no primeiro tempo. O Al Akra tem 71% de probabilidade de vitória, com 57% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Marquia tem 6%.
No histórico, são 3 partidas disputadas com 2 vitórias do Accra e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Marquia vem perdendo 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Nasser versus Al Hazmi. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo, na Arábia Saudita. O Nasser tem 82% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hazmi tem 33%. No histórico, são 7 partidas com 6 vitórias do Nasser e uma do Hazmi, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Al Nasser vem vencendo a 4 partidas e o Hazmi vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, separei Olímpia versus Lobos. Separei essa partida em Honduras com vitória seca para casa. O Olímpia tem 76% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lobos tem 28%. No histórico, são 19 vitórias do Olímpia, 6 empates e 5 vitórias do Lobos. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Olímpia ele não tem derrotas nos últimos 5 jogos e o Lobos não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Olímpia em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Olímpia vem vencendo a maioria das partidas e o Lobos não vence fora de casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Antuérpia versus Ostende. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Antuérpia tem 77% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ostende tem 61%. No histórico, são 17 vitórias do Antuérpia, 7 empates e 9 vitórias do Ostende. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Antuérpia vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Ludogorets versus CSKA Sofia. Separei essa partida com under 4,5 gols na Bulgária. O Ludogorets tem 66% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CSKA 1948 tem 56%. No histórico, são 5 vitórias do Ludogorets, 3 empates e 2 vitórias do CSKA. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols nas 6 partidas disputadas, inclusive uma delas foi para os pênaltis. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus Groningen. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Holanda. O Feyenoord tem 81% de probabilidade de vitória e nos últimos 9 jogos ele tem 78% de aproveitamento, enquanto o Groningen tem 72%. Verificando o histórico, são 30 vitórias do Feyenoord, 15 empates e 3 vitórias do Groningen. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Feyenoord ele vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza, galera? Próxima partida, separei Sporting versus Benfica. Separei essa partida na Taça de Portugal com o mercado de handicap mais 2 para fora. O Sporting tem 48% de probabilidade de vitória, é uma pequena vantagem contra o Benfica. E verificando na forma recente, as duas equipes têm 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 18 vitórias do Sporting, 13 empates e 29 vitórias do Benfica. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sporting vem a 7 jogos marcando gols e o Benfica vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos apenas uma partida que o Sporting venceu o Benfica com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, não temos o Benfica perdendo com 2 ou mais gols de diferença nas partidas. E o Sporting ele tem bastante partidas que ele venceu com 2 ou mais gols de diferença. Mas as duas equipes são muito fortes, o jogo será acirrado e eu acredito que para esta partida nós teremos um handicap de mais 2 para fora. Beleza, galera? Próxima partida, separei Sion versus Young Boys. Separei essa partida com under 4,5 gols
na Copa da Suíça. A probabilidade de vitória para o Young Boys é de 50% jogando fora de casa, e verificando na forma recente ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sion tem 72%. Verificando no histórico, são 52 vitórias do Young Boys, 10 empates e 13 vitórias do Sion, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sion vem vencendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sion, under 4,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Galatasaray versus Fatih Karagümrük. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Tem 69% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fatih tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Galatasaray, 3 empates e 1 vitória do Fatih. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Fatih vem marcando nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e verificando os últimos jogos na casa do Galatasaray, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Le Puy versus Rennes. Separei essa partida na França com o mercado de over 1,5 gols. O Rennes, jogando fora de casa, tem 78% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Le Puy tem 89%. Verificando em séries, o Le Puy vem vencendo as 5 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético de Bilbao versus Atlético de Madrid. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Copa do Rei da Espanha. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre ambas as equipes, e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Atlético de Bilbao, e para o Madrid temos 56%. Verificando no histórico, são 19 vitórias do Bilbao, 9 empates e 34 vitórias para o Atlético de Madrid, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bilbao vem vencendo as 5 partidas, e o Madrid não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Atlético de Bilbao, under 3,5 gols também em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida é o Nacional versus o Deportivo Trinidense. Separei essa partida na fase de qualificação da Libertadores com over 1,5 gols. O El Nacional tem 67% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sportivo tem 17%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-1 entre as equipes, e foi inclusive a última partida disputada neste ano. Verificando em séries, o El Nacional sofreu gols nos últimos 5 jogos e o Sportivo sofreu gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Colo-Colo versus Godoy Cruz. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Colo-Colo tem 47% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Godoy Cruz tem 72%. No histórico, foram 2 partidas disputadas, com uma vitória para o Colo-Colo e um empate, e a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Colo-Colo vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida que foi amistoso do Liverpool de Montevideo contra o Colo-Colo, que foi 4-3. Então, para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, finalíssima da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Fluminense tem 68% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A LDU tem 94%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Fluminense, um empate e 5 vitórias da LDU. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, a LDU ela não perde há 9 partidas. E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando no Maracanã, na casa do Fluminense, under 4,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 4,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida eu separei under 4,5 gols.
Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final desse vídeo e por confiarem nas minhas análises, beleza, galera? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Bora, meus amigos, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Ain versus Rata, over meio gol no primeiro tempo para El Nasser versus El Hazm. Separei over meio gol no primeiro tempo também para Feyenoord versus Groningen. Separei também over meio gol no primeiro tempo para Galatasaray versus Fatih Karagümrük. Separei também over meio gols para Lepui versus Rennes e under 4,5 gols para Fluminense versus LDU. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado no final do vídeo e não se esqueçam de clicar no joinha deste vídeo, beleza, galera? Deixe um comentário para a gente, isso irá nos fortalecer bastante. E não se esqueçam de se inscrever, vocês que sempre estão acompanhando nossos vídeos e ainda não se inscreveu. E aos nossos inscritos, muito obrigado pela confiança. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Fui!